E na última sexta-feira, você que estava acompanhando o RIC Notícias, né, Oeste, eu estava na apresentação, a gente mostrou que um adolescente de apenas 13 anos ficou em estado gravíssimo após se afogar em um riacho na região do Ecoparque, aqui em Cascavel. O adolescente teria ido ao local com amigos para brincar, mas infelizmente não sabia nadar, né? Eu quero acionar a primeira participação do meu querido Vinícius Machado, que conta mais detalhes deste caso para a gente saber como é que está a situação deste adolescente, né, Vini? Seja bem-vindo, uma ótima semana para nós, bom dia. Olá, Romeu, bom dia para você, bom dia a todos. Todo mundo que acompanhou o RIC Notícias na última sexta-feira teve noção da gravidade desse caso, porque envolveu um adolescente que não sabia nadar e que acabou entrando em um riacho que tem ali no Ecoparque do bairro Coqueiral. Algumas testemunhas relataram que os amigos teriam avisado para ele não entrar justamente porque ele não sabia nadar. E em questão de instantes, acabou afundando. Os outros adolescentes chamaram uma moradora ali bem próximo do local para poder fazer uma espécie de corrente humana para poder puxar esse menino para que ninguém mais pudesse acabar entrando na água e até mesmo se afogando também. E aí foi necessário chamar o corpo de bombeiros, os socorristas do SEAT foram até o local e encontraram o menino em parada cardiorrespiratória, estava inconsciente. Foi bastante tempo para poder fazer a reanimação desse adolescente, ele conseguiu ser estabilizado e mesmo assim foi levado em estado grave para o Hospital Universitário aqui de Cascavel, onde permanece internado. Por hora não há informações de como que está o estado de saúde dele, porém ainda sabe-se que inspira cuidados, até porque um adolescente passar por uma parada cardiorrespiratória é uma situação bastante séria, ele precisa ficar em observação. Ele não teve o nome divulgado, obviamente trata-se de um menor de idade e isso reforça essa situação de você ficar bem próximo ao local onde tem água. Mesmo que você tenha experiência, mesmo que você saiba nadar, se for um rio ou um riacho, isso pode às vezes representar um risco, porque você não sabe muito bem como é que funciona a correnteza pela parte do fundo, se ela tem algum tipo de espécie de buraco ou área onde você pode ser sugado. Isso acontece, isso pode acontecer muito. E boa parte desses acidentes, principalmente com banhistas, acontecem em áreas impróprias para banho. Então, sempre fique alerta, principalmente você, pai, viu? Acompanhe seus filhos, se eles forem em locais como esse, e deem essas orientações. Orientações essas que são repetidas pelo Corpo de Bombeiros incessantemente. E os casos como esses, Romeu, ficam ainda mais graves e acontecem com mais frequência, principalmente na época de maior calor, como por exemplo na chegada do verão. Ok? Então voltamos com vocês aí no estúdio. Qualquer outra informação a respeito do estado de saúde desse adolescente ou alguma alteração no quadro, a gente traz ao vivo aqui na tela do Balanço Geral. Beleza, Vini. Obrigado pelas informações. Vamos torcer, né? Porque a equipe médica consiga não medir esforços para fazer com que pelo menos esse adolescente não fique com nenhuma sequela, né? Porque todos nós torcemos, né? Um fato lamentável, um fato triste, com certeza a família naquela angústia, e a gente vai, né, emitir aquela vibração positiva para que ele consiga se recuperar. E ao mesmo tempo, claro, aquilo que o Vini falou, fica o alerta, fica mais um exemplo, né, de que pessoas, jovens, adultos que não têm experiência, né, não sabem nadar e mesmo que saibam nadar, não desafiem, que aí também acontece muitas vezes aquele excesso de confiança, né, e aí o pior pode acontecer. Nesse caso, num simples riacho, ele não sabia nadar, as informações que nós repassamos, ele ficou por um determinado tempo em parada cardiorrespiratória, a equipe competente do Corpo de Bombeiros conseguiu reanimá-lo e ele foi encaminhado até o atendimento médico e está por lá e a gente torce para que ele se recupere, né? Vamos torcer que pelo menos nós tenhamos uma notícia positiva desta história toda. E na última sexta-feira, você que estava acompanhando o RIC Notícias, né, Oeste, eu estava na apresentação, a gente mostrou que um adolescente de apenas 13 anos ficou em estado gravíssimo após se afogar em um riacho na região do Ecoparque, aqui em Cascavel. O adolescente teria ido ao local com amigos para brincar, mas infelizmente não sabia nadar, né? Eu quero acionar a primeira participação do meu querido Vinícius Machado, que conta mais detalhes deste caso para a gente saber como é que está a situação deste adolescente, né, Vini? Seja bem-vindo, uma ótima semana para nós, bom dia. Olá, Romeu, bom dia para você, bom dia a todos.
Todo mundo que acompanhou o RIC Notícias na última sexta-feira teve noção da gravidade desse caso, porque envolveu um adolescente que não sabia nadar e que acabou entrando em um riacho que tem ali no ecoparque do bairro Coqueiral. Algumas testemunhas relataram que os amigos teriam avisado para ele não entrar justamente porque ele não sabia nadar. E em questão de instantes, acabou afundando. Os outros adolescentes chamaram uma moradora ali bem próximo do local para poder fazer uma espécie de corrente humana para poder puxar esse menino para que ninguém mais pudesse acabar entrando na água e até mesmo se afogando também. E aí foi necessário chamar o corpo de bombeiros, os socorristas do SEAT foram até o local e encontraram o menino em parada cardiorrespiratória, estava inconsciente. Foi bastante tempo para poder fazer a reanimação desse adolescente, ele conseguiu ser estabilizado e mesmo assim foi levado em estado grave para o hospital universitário aqui de Cascavel, onde permanece internado. Por hora não há informações de como que está o estado de saúde dele, porém ainda sabe-se que inspira cuidados, até porque um adolescente passar por uma parada cardiorrespiratória é uma situação bastante séria, ele precisa ficar em observação. Ele não teve o nome divulgado, obviamente trata-se de um menor de idade e isso reforça essa situação de você ficar bem próximo ao local onde tem água. Mesmo que você tenha experiência, mesmo que você saiba nadar, se for um rio ou um riacho, isso pode às vezes representar um risco, porque você não sabe muito bem como é que funciona a correnteza pela parte do fundo, se ela tem algum tipo de espécie de buraco ou área onde você pode ser sugado. Isso acontece, isso pode acontecer muito e boa parte desses acidentes, principalmente com banhistas, acontecem em áreas impróprias para banho. Então, sempre fique alerta, principalmente você, pai, viu? Acompanhe seus filhos, se eles forem em locais como esse, e deem essas orientações. Orientações essas que são repetidas pelo Corpo de Bombeiros incessantemente. E os casos como esses, Romeu, ficam ainda mais graves e acontecem com mais frequência, principalmente na época de maior calor, como por exemplo na chegada do verão. Ok? Então voltamos com vocês aí no estúdio. Qualquer outra informação a respeito do estado de saúde desse adolescente ou alguma alteração no quadro, a gente traz ao vivo aqui na tela do Balanço Geral. Beleza, Vini. Obrigado pelas informações. Vamos torcer, né? Porque a equipe médica consiga não medir esforços para fazer com que pelo menos esse adolescente não fique com nenhuma sequela, né? Porque todos nós torcemos, né? Um fato lamentável, um fato triste, com certeza a família naquela angústia, e a gente vai, né, emitir aquela vibração positiva para que ele consiga se recuperar. E ao mesmo tempo, claro, aquilo que o Vini falou, fica o alerta, fica mais um exemplo, né, de que pessoas, jovens, adultos que não têm experiência, né, não sabem nadar e mesmo que saibam nadar, não desafiem, que aí também acontece muitas vezes aquele excesso de confiança, né, e aí o pior pode acontecer. Nesse caso, num simples riacho, ele não sabia nadar, as informações que nós repassamos, ele ficou por um determinado tempo em parada cardiorrespiratória, a equipe competente do Corpo de Bombeiros conseguiu reanimá-lo e ele foi encaminhado até o atendimento médico e está por lá e a gente torce para que ele se recupere, né? Vamos torcer que pelo menos nós tenhamos uma notícia positiva desta história toda.